do Senhor, meus queridos, minhas queridas, em Cristo Jesus, todos que nos acompanham na nossa página de YouTube, que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Esta página que tem como administrador o meu querido filho Saclore e a minha querida filha Constância. Ok, queremos partilhar a palavra de Deus. No 1 Coríntios capítulo 12, no seu versículo 4 até 7, a Bíblia declara: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A unidade na diversidade. Diga comigo: a unidade na diversidade. Há uma unidade na diversidade. Há uma unidade na diversidade. No reino de Deus, as coisas funcionam assim. Na diversidade, há uma unidade. Na diversidade, há uma unidade. O funcionamento do reino de Deus é diferente com o funcionamento do mundo, da filosofia humana. Eu tenho 3 pontos que eu vou abordar na luz das Escrituras que acabamos de fazer a leitura. O apóstolo Paulo diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O primeiro ponto que eu quero partilhar diz o seguinte: a fonte dos dons espirituais é única. A fonte de dons espirituais é única. Os dons espirituais têm uma única fonte, e esta fonte chama-se o Espírito Santo. Não é macumba, não. Não é ocultismo, não. É o Espírito Santo. Quer dizer, é o Espírito Santo que capacita para operar no sobrenatural. Quem me capacita? Quem te capacita para operarmos no sobrenatural é o Espírito Santo. Seja o amigo do Espírito Santo. Ama o Espírito Santo. Desenvolva a tua intimidade com o Espírito Santo. Sabes o porquê? Porque é Ele que te capacita na operação do sobrenatural. É Ele que te capacita para viver uma vida sobrenatural. A fonte dos dons espirituais é única, é o Espírito Santo. É por isso o apóstolo Paulo disse: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo. Os dons que eu tenho, os dons que o amado tem, os dons que a amada tem uma única fonte. Esta fonte, o Espírito Santo. Por que nos dividimos? Por quê? Se aquilo que eu tenho, aquilo que você tem a única fonte que é o Espírito Santo. Por que a polêmica? Por que a comparação? Por quê? Se temos a única fonte que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu amo o Espírito Santo. O meu melhor amigo é o Espírito Santo.
O segundo ponto que eu quero abordar é o seguinte. O apóstolo Paulo disse: há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. O segundo ponto diz o seguinte: a fonte de ministério também é única. É o Senhor. Isto nos ensina. É Ele quem chama para exercer um determinado serviço espiritual. Quem me chamou para exercer esse serviço que estou a fazer é o Senhor. Quem te chamou para você exercer aquele serviço que estás a fazer é o Senhor. A fonte é única. Por que há combates? Por que a luta? Por que a comparação? Por que a cobiça, a inveja? Por que há envenenamentos? Por que você matou o outro? Por quê? Por causa do ministério. Quem lhe deu o ministério ao Senhor. E mesmo você fazendo este mal, você não vai tornar aquilo que ele era. Por que tanta maldade? Por que não acreditar na graça que está a operar na vida do teu irmão? Na graça que está a operar no ministério do outro? Se temos a única fonte que é o Senhor, amados irmãos, vamos fazer bem o trabalho do ministério. Vamos fazer bem o nosso ministério. Exerce bem o teu ministério. O que você não tens, o outro tem. O que você tens, o outro não tem. A fonte do ministério é a única. E esta fonte é o Senhor. O Senhor nos chamou para exercer este serviço espiritual na unidade. Na unidade e não na divisão. Por que desta divisão? Divisões em nome das denominações, em nome das comunidades. Por quê? Vamos voltar nas Escrituras. Vamos voltar nas Escrituras. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E o terceiro ponto que eu quero abordar: a fonte das operações também é única, é Deus. A Bíblia diz: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso nos ensina, é Ele quem opera tudo em todos, o seu servo. Quem opera na minha vida é o Senhor, é o Deus. Quem opera na tua vida é Deus. Quem opera na minha igreja é Deus. Quem opera na tua igreja é Deus. Quem opera na tua família é Deus. Quem opera na minha família é Deus. O operador é Deus. A não ser se você tiver uma outra fonte. A nossa fonte de operação é Deus. A minha fonte de operação é Deus. É Deus. Eu não sei qual é a tua fonte, mas a verdadeira fonte de operação é Deus. Amados irmãos, tanto os dons espirituais, os ministérios, como as operações que acontecem através do salvo, devem servir para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Tudo, tanto os dons espirituais, os ministérios, as operações que acontecem nas igrejas, tudo deve servir para a edificação do corpo do Cristo. Tudo deve servir para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Amados irmãos,
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É dada a cada um. A minha oração é o seguinte: que o Senhor ensina-te a conhecer e a desenvolver os dons espirituais que estão em ti. Que o Senhor ensina-me a conhecer e a desenvolver os dons espirituais que estão em mim. Opere com os dons e seja diferente. Opere no teu dom. Isto te fará diferente. Não cobiça. Opera naquele dom que Deus te deu. Não inveja. Não combate. Serás fraco. O Deus vai te enfraquecer. Quem não reconhece a operação de Deus na vida do outro, o Deus lhe enfraquece. Quem combate o ministério do outro, o Deus lhe enfraquece. Quem não reconhece a obra do Espírito Santo, os dons do Espírito que está a operar na vida dos outros, o Deus lhe enfraquece. Se você quer ser forte, quer ser fortificado por Deus, reconhece a graça que está sendo operado na vida dos outros. Opere com os dons e seja diferente. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.